Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem e nós pedimos a você que está chegando agora que se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, faça o que você puder. Não? Tudo bem. Acho que você nem me escutou, né? Mas vou repetir. Não. Eu estava com o microfone lá para o outro lado. A gente aqui é assim, é tudo ao vivo e a cores. Então, se você está chegando novo no canal, se inscreva, toque o sininho de notificação e depois deixe o seu like, comente e compartilhe, porque assim você vai ajudar esse canal a chegar a 1.500 inscritos. Muito bem. Eu quero também ser parceiro e ajudar aí financeiramente o canal. Poxa vida, é mesmo? Então, vai lá. robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Pessoal, vamos começar um Paranauê aqui diferente. Não tem condição. Tá? Eu estou percebendo que tem pessoas que não estão conseguindo. Primeiro, não conhece a gnose, não conhece os documentos do Nag Hammadi, não conhece a tabuleta da Suméria, não conhecem documento de Corão, não conhecem os escritos ugaríticos. Nossa, mãe do céu, aí o camarada começa. Por que você está dizendo que Javé é Enlil? E tem um monte de vídeo aí para trás falando e dizendo, explicando, mostrando os estudiosos, contextos, etc. Tá? Eu não tiro da cabeça, não. Eu vou lá e pesquiso e trago, ok? Tá? E por que então Javé seria Yaldabaoth? Porque é uma relação simplesmente conexa. Basta se Enlil, os estudiosos dizem que é o Jeová do Antigo Testamento, e os gnósticos diziam que o Deus do Antigo Testamento era o Yaldabaoth, então qual é a conclusão? Será que está tão difícil assim? Não é? Mas tem gente fazendo esse tipo de pergunta. Não sei se é para me testar, achando que aqui tem algum tolo para... Né? Mas não tem não. Aqui tem um cara que pesquisa, corre atrás. Eu leio desde os 15 anos. Tá? Eu sou um cara bastante estudioso na área que eu quero estudar. Tá? Então eu vou começar um Paranauê aqui, talvez fique nesse vídeo só. Se pintar tempo a gente faz um outro. Mas nós vamos falar um negócio aqui, tá? Nós vamos dar alguns tópicos sobre o gnosticismo, porque algumas pessoas eu acho assim, olha, a gente não conhece, a gente não sabe, a gente nunca viu, não sabe o que é gnose. Algumas pessoas até sabem o que é gnose, porque basta ir no Wikipedia, está lá, gnose, né? O problema é que tem pessoas que conhecem gnoses egípcia, gnose não sei o que, gnose não sei da onde, gnose, e outros são gnósticos por causa de Samael Van Veol. Tem nada a ver com a gnose cristã. Tá? O Samael, se você for ver os livros de Samael, grande parte dos livros de Samuel Van Veol são baseados no Pista Sofia, que nem faz parte dos escritos de Nag Hammadi, ok? Tá? Então, eu acho assim, tem pessoas que não estão sabendo lidar com o conhecimento que estão à frente. Tá?
Tem gente que não conhece a tabuleta da Suméria. Para você conhecer a tabuleta da Suméria, eu vou recomendar vocês lerem bastante, ainda que não seja só ele, o Zacarias 5. Ok? Certo? Mas existem outros pessoas que pesquisaram as tabletas da Suméria, mas o Zacarias foi aquele que mais se destacou, popularizou as tabuletas da Suméria. Ok? Tá. Eu quero saber um pouco sobre a gnose cristã. Então, meu amigo, aí o trabalho é um pouquinho mais pesado. Tem a Helena Pageus, a americana, que escreve bastante sobre isso. Tá? A moda dela, claro. Tá? E você vai ouvir falar muito sobre Anunnaki. Anunnaki está sendo o tópico do momento. Eu também quero saber sobre Anunnaki. Eu também quero saber um pouquinho sobre gnose, mas uma gnose meio que misturada. Tem os livros do Jean-Val Elan. Tá? Eu recomendo, mas recomendo entre aspas, no sentido de que você olhe os documentos de Nag Hammadi. Tá? Porque há nos livros do Jean-Val Elan as interpretações dele. Tá? Então, nem tudo certo? Então, procure também conhecer. Né? Quero saber sobre Anunnaki. Tem os livros de uma escritora brasileira, esqueci o nome dela agora. Né? Então, assim, tem vários, né? Então, você precisa pesquisar sobre tudo isso para você entender o meu canal. Senão, meu amigo, você vai ficar aqui voando. Desculpa dizer. Né? Porque o buscador, para mim, não é aquele que chega e encontra o garapé pronto, a água está prontinha, ele toma e acabou-se. Não, o buscador é aquele que faz investigação. Tá? É como um investigador de polícia querendo descobrir um crime. Então ele tem que fazer todo um processo. Tá? Então eu, da minha parte, eu vou dar uma introdução aqui sobre a gnose, né? E depois eu pretendo abordar determinados aspectos dos Anunnaki. Tá? Por quê? Porque uma coisa tem a ver com outra. Ainda que algumas pessoas não queiram fazer essa junção. Mas eu farei. Certo? Então assim. A letra é pequena, não tem jeito de aumentar, porque são 2 páginas. Ok? Tá? Se eu aumentar uma página, vai ficar fora do aplicativo. Não tem jeito, pessoal. E eu vou ler alguns pontos importantes sobre o gnosticismo. Tá? O primeiro aspecto que eu vou ler aqui, eu vou usar um marcador aqui. Vou ver se eu uso um marcador bem bacana para destacar os pontos que eu quero. Tá? Então você vai ver isso aqui, né? O nome do gnosticismo. Tá? Então vamos lá. Vou ler alguns pontos, tá? Não precisa eu ler tudo, porque não é necessário. Voltando-nos particularmente para o gnosticismo, perguntamos o que significa o nome. Onde se originou o movimento e que evidências literárias ele deixou. O nome gnosticismo, que passou a servir como título coletivo para uma variedade de doutrinas, tá? Sectárias que aparecem dentro, tá?
e ao redor do cristianismo durante os seus primeiros séculos críticos. Tá? O termo é derivado de gnosis, palavra grega para conhecimento. Tá? A ênfase no conhecimento como meio para alcançar a salvação, ou mesmo como a própria forma de salvação, e a reivindicação da posse desse conhecimento na própria doutrina articulada são características comuns das numerosas seitas nas quais o movimento gnóstico se expressou historicamente. Na verdade, havia apenas alguns grupos cujos membros se autodenominavam expressamente gnósticos. Os conhecedores. Mas já Irineu, que é um heresiólogo, tá? No título da sua obra, usou o nome gnosis como acréscimo de falsamente assim chamado, para abranger todas aquelas seitas que compartilhavam com eles essa ênfase, tá? E algumas outras características neste sentido. Podemos falar das escolas, tá? Seitas e outros gnósticos, escritos, tá? De escritos e ensinamentos gnósticos, de mitos e especulações gnósticas, até mesmo de religião gnóstica em geral. Tá? Então, primeiro ponto que você tem que entender. Eu vou apagar, né, porque isso aqui não vai ter utilidade agora no momento. Tá? Então, preste atenção neste ponto. A gnose, tá? A palavra. Vamos aqui entender. Tá? Vamos primeiro pegar aqui no hebraico. Tá? Existia a palavra, tá? Que queria dizer. Vou aqui apagar esse C aqui, tá? Existia a palavra Biná e existia a palavra Dat. Tá? Rockman queria dizer sabedoria. Biná queria dizer entendimento. E Dat queria dizer conhecimento. Essa palavra aqui, ela é traduzida para o grego como gnose, que quer dizer a mesma coisa. Ok? Então, o gnosticismo, a gnose puramente cristã, tá? E aqui tem que fazer esse parênteses, cristã,
surge nos séculos II, né? No século II depois de Cristo, tá? E daí por diante. Lá tem uma história. Lá está inserida dentro do início do cristianismo, como a gente acabou de ver, tá? Então, portanto, para você entender, você tem que contextualizar. Os gnósticos nascem ali no início do cristianismo, primeiro século, segundo século, por ali assim. Tá? Então, o que foi que é que eu sei, como é que eu sei, né? Então, o cristianismo ele nasce, né? Então, importante dizer isso aqui, né? Os primeiros escritos do cristianismo, tá? Porque você vai diferenciar o cristianismo, tá? Ortodoxo, o cristianismo gnóstico, tá? Você vai diferenciar isso aí. Por quê? Porque não são a mesma coisa. Ok? Assim como você vai diferenciar, tá? Porque tem gente confundindo as coisas, os escritos apócrifos dos escritos gnósticos. Ok? Você vai diferenciar porque não são a mesma coisa. Os escritos gnósticos são uma coisa, os escritos apócrifos são outra. Estou falando isso por quê? Porque tem gente confundindo as duas coisas. Então, o cristianismo ortodoxo seguiu um caminho, matou os gnósticos, destruiu documentos, tá? E seguiu em frente com os seus evangelhos e os seus escritos, tá? Os evangelhos gregos que estão presentes na Bíblia. Então, quando você pega uma Bíblia e os evangelhos estão aqui em grego, o Novo Testamento, você sabe que eles são da ortodoxia. Tá? E aí tem 1000 coisas sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes. Os escritos gnósticos foram descobertos em 1945, em um lugar próximo ao Egito chamado Nag Hammadi. Ok? Então, existiam vários documentos, alguns completos, outros foram bastante danificados. Tá? Depois, não sei se antes ou depois, mas quase no mesmo período, se descobriu os escritos de Corã, que outros documentos ligados à Bíblia. Né? No entanto, a Igreja Católica, com relação aos escritos de Corã, não ficou muito preocupada, não. O que preocupou elas foi os escritos de Nag Hammadi. Aí a coisa pesou, né? Por que pesou? Porque os gnósticos se contrapõem profundamente a respeito da doutrina da Igreja Católica. Tá? Então, o gnosticismo surge exatamente no período do cristianismo nascente. Estava nascendo o cristianismo. Tá?
Os primeiros documentos escritos do cristianismo são as cartas de Paulo. E a carta de Paulo aos Tessalonicenses provavelmente tenha sido a primeira carta escrita lá pelos anos 70, nos anos 60, 70, depois de Cristo. Então já tinham passado ali algumas dezenas de anos e as primeiras testemunhas do cristianismo já tinham morrido. Né? Muitos tinham morrido, perseguidos, etc. Então você tem que contextualizar o gnosticismo aí. Ok? Beleza? Tá. Então vamos seguir em frente. Depois você tem que... Eu vou pegar o segundo aspecto aqui, que é a origem do gnosticismo. Então, ao perguntarmos a seguir de que tradição histórica o gnosticismo se originou, somos confrontados com um antigo ponto crucial da especulação histórica. As teorias mais conflitantes foram desenvolvidas ao longo do tempo e ainda estão em campo hoje. Tá? Os primeiros padres da igreja, que foram aqueles ali pelo século II, século III, que começaram a se chamar padres apologetas, padres heresiólogos, padres apostólicos, quer dizer, os primeiros pais, quer dizer, aqueles que diziam, porque o que diziam esse pessoal? Eles diziam, nós conhecemos os apóstolos, eu conheci Pedro, outro, eu conheci João, eu conheci Tiago. Então eles se achavam no direito de se chamarem sucessores dos apóstolos. Tá? Aí vem a bendita hierarquia da Igreja Católica, aonde eles se baseiam na tradição de quem? De Eusébio da Cesareia, que escreveu a História Eclesiástica. Então lá o Eusébio começa a descrever quem sucedeu quem sucedeu Pedro, quem sucedeu Tiago, quem foi, quem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ele vai contar toda a história dos supostos líderes, né, da igreja. Né? Então, pessoal, e essas pessoas, até que ponto isso tudo não foi manipulado? Ninguém sabe. A gente sabe falar muito do Concílio de Nicéia. Concílio de Nicéia, foi lá que eles pegaram... Não, no Concílio de Nicéia, o Constantino, que era imperador de Roma, né, muito esperto, disse, bem, eu não vou, em vez de combater esse pessoal, eu vou me juntar a ele, né? Então ele estatizou o cristianismo, tornando esse cristianismo aquilo que veio a ser conhecido como católicos, ou que quer dizer universal, é uma palavra grega que quer dizer universal. Ok? E esses são aqueles que seguiram a linha ortodoxa, que perseguiram muitos, né? Porque nós vamos ver aí na frente que os gnósticos não eram um grupo só, eles eram grupos diferentes que tinham, às vezes, aqui e acolá uma visão diferente de alguns pontos. Tá? E isso a gente encontra nos documentos de Nag Hammadi. Ok? Beleza? Tudo bem. A origem do gnosticismo. Né? Então, independente deles, tá, dos pais da igreja, Plotino, tá, Plotino enfatizaram, além deles, né, o próprio Plotino enfatizaram a influência de Platão e da filosofia helênica, tá, incompreendidas
incompreendida em geral sobre o pensamento cristão ainda em consolidação, ainda não firmemente consolidado. Então, mais um ponto importante, tá? Que você deve entender, ok? Sobre a gnose. O que é que acontece? Então, os primeiros gnósticos, tá? Os primeiros gnósticos eram quem? Judeus helênicos. Tá? Portanto, de cultura grega. Então, os primeiros cristãos foram influenciados pelas ideias de Platão. Mas não somente. Eles também foram influenciados pela ideia de Plotino, Pitágoras, entre outros. Ok? Então você tem aqui, tá? Os gnósticos foram influenciados profundamente por essa coisa aqui. Ok? Então você... né? Então eu vou só dar um exemplo aqui, ó. Damásio, tá? Plotino, Próculo, falando sobre a teologia de Platão. Tá? Então, a cultura grega, o helenismo chegou em Israel muito antes do cristianismo. Tá? Tanto que a cultura greco-romana chamada estava presente em Israel. Né? E existia um lugar chamado Alexandria do Egito, aonde os judeus que falavam grego e já tinham até esquecido o hebraico, o paleo-hebraico, o proto-hebraico, a coisa toda, tá? Porque não tem nada a ver com esse hebraico moderno de hoje, eles decidiram escrever uma Bíblia para eles. Por quê? Porque eles não conseguiam mais acompanhar a Torá hebraica. Então surge a Bíblia Septuaginta, que é uma versão da Bíblia hebraica em grego. Ok? Só para situar você. Então vamos lá. Muito bem. Os estudiosos modernos avançaram, por sua vez, nas origens helênica, babilônica, egípcia, iraniana, em todas as combinações possíveis entre si e com elementos judaicos e cristãos. Veja só, tá? Visto que o material de sua representação, o gnosticismo é, na verdade, um produto do sincretismo. Preste atenção na palavra sincretismo. Tá? Cada uma dessas teorias pode ser apoiada pelas fontes e nenhuma delas é satisfatória por si só. Mas também não é a combinação de todos eles. Né? O que faria do gnosticismo um meio mosaico desses elementos. E assim perderia a sua essência autônoma. Então ele está dizendo, apesar
de existir, né, um certo secretismo, a gnose cristã, tá, o gnosticismo cristão, existia outras gnoses ligadas a diversas visões, né? Então, iraniana, egípcia, né? Babilônica e etc. Tá? Que é o que o pessoal costuma misturar tudo dentro de um liquidificador, bater e achar que isso tudo se chama gnose. Ok? É aqui que está o problema. Né? No geral, porém, a tese oriental tem uma vantagem sobre a helênica, né? Uma vez que o significado do termo conhecimento é libertado das associações, tá, enganosas sugeridas pela tradição da filosofia clássica. Diz-se que as recentes descobertas cóptas no Alto Egito, tá, ok, sublinham a participação de um judaísmo, tá, ocultista heterodoxo e não ortodoxo, embora o julgamento deva ser reservado enquanto se aguarda a tradução do vasto corpo de material. Alguma conexão do gnosticismo com os primórdios, tá, daquilo que veio se chamar Cabala, deve, em qualquer caso, ser assumido, qualquer que seja a ordem da causa e efeito. O preconceito violentamente antijudaico do sistema agnóstico mais preeminentes não é por si só incompatível com a origem judaica. Em alguma distância, que ele diz aqui. Por quê? Vejam, talvez aqui exista uma coisa que as pessoas... E aqui há um grande problema, né? Porque quando você pega os documentos de Nag Hammadi, que são vários códices, tem evangelhos, tem escritos, tem apocalipses, tem vários textos, ok? Você vai perceber que alguns documentos se aproximam um pouco daquilo que seria uma visão cabalista. Só que os gnósticos, eles se oporam precisamente contra o judaísmo. Por que eles foram perseguidos? Porque exatamente eles se contrapõem ao mesmo tempo ao judaísmo como religião e ao que estava surgindo como ortodoxia cristã. Então, eles são perseguidos por ambos os grupos. Por quê? Porque eles insistiam em dizer, por exemplo, que o Deus judaico-cristão era o demiurgo, o Ial-Dabaoth. Ok? Então, portanto, eu, como estudioso, costumo dizer que eles não têm ligação. Se você vê os escritos gnósticos, tiver acesso, você não verá relação com, no sentido assim, estrito da palavra, com a Cabala. Não tem relação. A Cabala, eu acho até que a Cabala tentou muito mais imitar o gnosticismo do que o gnosticismo imitar a Cabala. Porque os judeus que escreveram a Cabala, para justificar o Deus judaico-cristão, eles começam a simplesmente idealizar uma ideia de que antes
existia o Ain, o Ain Sof, Aor, e aí depois foi que vieram as Sefira, ou as Sefirot, aí veio Keter, que são emanações, preste bem atenção, Keter, Binah, Rockman, Dati, e etc, e etc. São emanações, até chegar aqui na última esfera, que é a esfera do reino, Malkut. Ok? Então, os gnósticos, eu que já li alguns dos escritores e o próprio material gnóstico, alguns mais tem uma linguagem mais difícil, não tem nada muito a ver com a Cabala. Tá? Não tem nada. Tá? São coisas completamente diferentes. Tá? Mas vamos em frente. Vamos em frente, que atrás vem gente com muita inveja da gente. Né? Então, a literatura gnóstica, tá? Vamos lá. Dependendo, porém, de quem foram os primeiros gnósticos, tá? Certo? E de quais eram as principais tradições religiosas atraídas para o movimento, sofrendo reinterpretações arbitrárias em suas mãos. O próprio movimento transcendeu fronteiras étnicas e denominacionais. E seu princípio espiritual era novo. A linhagem judaica no gnosticismo é tão pouco a judaica ortodoxa quanto a babilônica. É a babilônica ortodoxa, a iraniana e a iraniana ortodoxa, e assim por diante. No que diz respeito a argumento apresentado a favor de uma preponderância da influência helênica, muito depende de como o conceito crucial do conhecimento deve ser entendido. Tá? Então, nós vimos até agora 2 pontos. Vamos ver o terceiro. Tá? O conhecimento gnóstico. Tá? O conhecimento é, por si só, termo puramente formal e não especifica o que deve ser conhecido, nem especifica a maneira psicológica e o significado subjetivo de possuir conhecimento, e as maneiras pelas quais ele é adquirido. Quanto ao assunto do conhecimento, as associações do termo mais familiares ao leitor com formação clássica apontam para objetos racionais e, consequentemente, para a razão natural como órgão de aquisição e posse de conhecimento. No contexto gnóstico, contudo, conhecimento tem um significado enfaticamente religioso e sobrenatural. Portanto, aqui, conhecimento não tem nada a ver com o conhecimento como nós entendemos, do conhecer matemática, conhecer ciência, conhecer biologia, conhecer não sei o quê, conhecer o fulano, conhecer o Bertano, porque, na verdade, essa palavra conhecimento tem como eu coloquei aqui, tem bastante aspectos diferenciados, pessoal. Tá? Ora, você pega uma palavra e você pode dizer assim, sabedoria, tá? Entendimento, conhecimento, tá? Aí você vai dizer, isso aí é a mesma coisa. Para eles, não. No sentido religioso, místico, no sentido
sobrenatural da coisa, para eles, conhecimento era muito mais do que simplesmente adquirir, né, estudos. A palavra conhecimento vem de uma expressão que é connascer. Connascer quer dizer nascer junto. Isso denota um conhecimento mais íntimo, um conhecimento experiencial e não um conhecimento intelectivo, que é aqui o equívoco que muitos cometem. Tá? O conhecimento intelectivo, tá? Ainda que seja importante, não só se sobrepõe a esse conhecimento que os gnósticos diziam, que era um conhecimento quase que secreto. Tá? Portanto, também eles não ofereciam isso a qualquer um, evidentemente. Nem Platão fazia isso. As escolas de Platão, de Aristóteles, de Sócrates, tinham regras para entrarem nas escolas deles. Pitágoras, por exemplo, não aceitava qualquer um na escola dele. Então, os gnósticos também não bastava o cara dizer assim: oi, eu queria ser um gnóstico, dá para me ser gnóstico? Não. Porque não é você que escolhe a gnose, é a gnose que te escolhe. Tá? Não é você que escolhe a gnose, é a gnose que escolhe a gente. Tá? Portanto, o gnosticismo cristão, quando eu falo gnosticismo cristão, eu estou limitando uma parte disso, tá? Porque o gnosticismo babilônico, egípcio, árabe e até muçulmano que existem, não tem a ver com isso. Alguns encontram similaridade com alguma coisa aqui e acolá, mas o foco deles é essencialmente falar de coisas que estão um pouco longe do entendimento das pessoas, no sentido assim de compreender. Tá? Então, é muito importante você entender isso aqui, tá? A base disso, tá certo? Então, eles dizem aqui exatamente isso, né? Agora, embora a relação entre fé e conhecimento, tá? Aqui que ele está dizendo assim, ó, quando o assunto é conhecimento, as associações do termo familiares ao leitor, de formação clássica, apontam para objetos racionais e, consequentemente, para a razão natural como órgão de aquisição e posse desse conhecimento. No contexto gnóstico, a coisa muda. Tá? No contexto gnóstico, contudo, o conhecimento tem um significado enfaticamente religioso e sobrenatural e refere-se a objeto que hoje deveríamos chamar de objetos de fé e não de razão. Tá? Agora, embora a relação entre fé e conhecimento, pistes e gnose, tenha se tornado uma questão importante na igreja entre os hereges gnósticos e os ortodoxos, esta não era a questão moderna entre fé e razão, com o qual estamos familiarizados, pois conhecimento dos gnósticos, com o qual a simples fé cristã era contrastada, seja no louvor ou na culpa, não era o tipo racional. Gnose significava preeminentemente conhecimento de Deus, e pelo que dissemos sobre a transcendência radical da divindade, né, ela segue-se que
conhecimento de Deus, tá? É o conhecimento de algo naturalmente incognoscível e, portanto, não é uma condição natural. Seu objeto inclui tudo o que pertence ao reino divino, tá? O reino divino do ser, a saber, a ordem e a história dos mundos superiores, o que é daí que resulta, a saber, a salvação do homem, com objetos desse tipo de conhecimento, como ato mental, é muito diferente da cognição racional da filosofia. Por um lado, está intimamente ligado à experiência revelatória, de modo que a recepção da verdade também. Então, um ponto fundamental que é o seguinte: quem estuda o gnosticismo e a gnose, pessoal, ela está associada, aí é que está a diferença, porque quando você tá ok, tem aqui o seu ok, você tem um conhecimento, né? Aí você tem o conhecimento das coisas naturais. Tá? Das realidades ok, físicas. Certo? Isso exige de você um aspecto, o conhecimento, vai lá, cognitivo, né? Eu acho que é assim, gente. Não sei se eu errei. Tá? Então, está existindo aqui um elemento chamado razão. Ok? Mas os gnósticos tinham uma forma de conhecimento que se direcionava ao mundo sobrenatural. Ao mundo, tá? Divino. Portanto, isso exigia muito mais do que um conhecimento cognitivo. Isso exigia uma experiência. Ok? Aqui está a diferença. Então, não me surpreende que pessoas que estão acompanhando o nosso canal, muitas não se inscrevam no canal e muitas nem querem fazer isso. Por quê? Porque, vejam, nós entramos, a gnose, tá? Entra no mundo da metafísica. E aqui é que está o X da questão. Tá? Entrar nesse mundo aí exige um coração aberto, uma pessoa aberta à luminosidade, tá? E exige que ela
aconteça nela um batismo gnóstico, no sentido de ela receber as primeiras luzes desse conhecimento. Tá? Então, o conhecimento gnóstico, tá? Existe o conhecimento filosófico, vários, né? O conhecimento gnóstico ia além disso. É aqui que a gente começa a se diferenciar. Ok? Então, portanto, né, era saber dos mundos superiores, dos deuses, tá? Conhecimento muito diferente do racional da filosofia, ok? Através da tradição sagrada, secreta, através da iluminação interior, substitui o argumento racional e a teoria. Embora esta base extra-racional possa, então, fornecer espaço para especulação independente. Por outro lado, tratando-se da salvação, o conhecimento não é apenas informação teórica. É aqui que está o X da questão. Porque o que eu estou passando no canal são informações teóricas. Mas se essa informação teórica não se tornar vida em você, meu irmão, você está perdendo tempo. Ô, glória, como diz o povo, né? Se você não recebe insights, não vai adiantar de nada. Se encher sua cabeça de livro, de estudo, de vídeo, e não sei o que tem mais, e pula de canal, e vai para não sei aonde, e vai para o Van Van Ver, e vai para a Hiperbórea, e vai para a Urântia, e vai para não sei para onde, isso não vai lhe trazer absolutamente nada se a gnose não nascer dentro de você. Porque isso exige despertamento. Isso exige expansão da consciência. Isso exige, em última análise, iluminação, deificação. Era por isso que eles tornaram o conhecimento restrito a grupo. Por quê? Porque, meus amigos, falar dos mundos superiores é muito diferente de falar desse mundo físico aqui. Aqui, desse mundo físico aqui, você fala, meu irmão. Mas você não tem como você... Como é que eu vou falar de Deus? Né? Igual um rapaz veio comentar no meu vídeo, você está querendo falar do inefável. O Uno não é o inefável. Ele disse que eu queria definir o inefável, mas ele próprio definiu. Para ver a ignorância de como as pessoas não entendem o que é a gnose. Ok? Preste bem atenção nisso. Porque se você quiser estudar sobre gnose, você entra aí no Google, você pesquisa, você vai encontrar um monte de coisa aí. Sabe? Você vai entrar, vai lá no Wikipedia, tá? Lá vai estar um bocado de coisa lá. Você nem precisa vir aqui no canal. Agora, veja, aqui nós dissecamos o que a gnose. Nós vamos além. É por isso que muita gente, a gente fica por aí dizendo, nossa, meu Deus, é muita coisa, eu não consigo. Por quê? Porque você não está deixando a gnose entrar dentro de você. Ok? Não basta você não basta você pegar um livro gnóstico, tá? Como o caso aqui, o Evangelho de João,
Gnoses de João, aí você pega, compra o livro e vai ler. Força vital, suporte, tentador, a cruz é a luz da vida, vai. Aí você termina, aí quando chega bem aqui no final, você acabei. O que aconteceu em você? Nada. Você entende? Então, parta sempre desse princípio, ok? Passa, então, a fornecer o espaço da especulação independente. Por outro lado, tratando-se dos segredos da salvação, tá? Dos segredos da salvação, o conhecimento não é apenas informação teórica, tá? Sobre certas coisas, mas é ele próprio como modificação da condição humana, encarregado de desempenhar a função na realização da salvação. Ok? Presta atenção nisso, gente. Isso é tão importante. Tá? Encarregado de desempenhar uma função na realização da salvação. Assim, o conhecimento gnóstico tem aspecto eminentemente prático. O objeto último da gnose é Deus. É chegar a Deus. É conhecê-lo. É amá-lo. É sair da matrix desse Deus falso judaico-cristão. Seu evento na alma transforma o próprio conhecedor, tornando o participante da existência divina, o que significa mais do que assimilá-lo à essência divina. Assim, o sistema mais radical, como o valentiniano, os valentinianos eram uma escola agnóstica, tá? O conhecimento não é apenas um instrumento de salvação, mas ele próprio, tá? Ele próprio da forma pela qual o objeto, ele toma forma pela qual o objeto da salvação, isto é, a perfeição última, é possuído. Nesses casos, afirma-se que o conhecimento é a obtenção do conhecido pela alma coincidem. A afirmação de todo e verdadeiro místico. É assim, sem dúvida, também a afirmação da teoria grega, mas num sentido diferente. Tá? Por que a teoria grega? Tá? Porque a palavra teoria tem a ver com este enunciado que quer dizer Deus. Então, teoria, em último caso, queria dizer conhecimento de Deus, mas não conhecimento intelectivo de Deus, mas um conhecimento íntimo, tá? Profundo de Deus. Um conhecimento que é experiencial. Ok? Então, muito bem. Certo? Lá, o objeto do conhecimento é universal. Tá? E a relação cognitiva é óptica.
isto é, um análogo à relação visual com a forma objetiva que permanece inalterada pela relação. O conhecimento gnóstico é sobre o particular, pois a divindade transcendente ainda é particular. A relação de conhecimento é mútua, isto é, um ser conhecido ao mesmo tempo e envolvendo a autodivulgação ativa por parte do conhecido. Lá a mente é informada com as formas que contempla enquanto contempla, pensa. Enquanto contempla, pensa. Contemplação é muito diferente, tá? A contemplação, enquanto as contempla, pensa. Aqui o sujeito é transformado de alma em espírito. Estão entendendo? Então eu deixo de ser psíquico para ser um ser pneumático espiritual, pela união com a realidade que, na verdade, é em si mesmo sujeito supremo da situação estritamente falando, nunca é um objeto. Então, qual é o objeto do conhecimento dos gnósticos? Qual é o objeto do conhecimento dos gnósticos? Ok? Tá? Então vamos lá. O objeto do conhecimento dos gnósticos é Deus. Ok? E no momento em que eu passo a conhecer Deus, este conhecimento, então, aqui eu vou apagar, tá? Este conhecimento, tá, me transforma. Ok? Me deifica. Deificar quer dizer tornar divino. Me desperta. Ok? Acorda. Expande. Amplifica. Tá? Amplifica. Tudo isso aqui acontece quando você entra dentro do conhecimento gnóstico. Ok? Então a gnose é muito mais do que um conhecimento teórico, tá? Ela é um conhecimento vivencial. Você só passa a conhecer alguém vivendo com a pessoa, convivendo com a pessoa. Você não conhece alguém por ouvir dizer. Por mais informação que você tenha de uma pessoa, você só vai conhecer sua mulher vivendo com ela, morando debaixo do mesmo teto. E isso se você se esforçar. E ambos se esforçarem, senão. Então, a gnose, ela tinha o objetivo, tá? Do conhecimento dele, de Deus, ok? Mas também tinha o objetivo de autoconhecimento.
porque é aonde eu descubro que Deus é transcendente, imanente e transparente, e que Deus está em mim com uma centelha divina, tá? Dentro de mim e fazendo de mim um ser iluminado, um ser de luz. Ok? Essa é a primeira parte da introdução à gnose. Ok? Aguarde o próximo vídeo.